Evangélicos que cresceram na década de 70 ou no início da década de 80 costumam citar Um Ladrão na Noite como uma espécie de filme de terror. Se você cresceu nessa época, deve se lembrar de algum dia em que acordou, andou pela casa e, ao perceber que não tinha ninguém presente, teve aquele pensamento assustador de que a sua família foi arrebatada e você ficou para trás. Nem o Exorcista assustava tanto as crianças e os jovens daquela época como Um Ladrão na Noite. Isso porque apenas a ideia de ser deixado para trás era capaz de produzir uma semana inteira de pesadelos. Mas afinal, o que é Um Ladrão na Noite? Trata-se de um filme evangélico lançado em 1972 que traz uma abordagem pré-tribulacionista do arrebatamento. Ele faz parte de uma série de 4 filmes que começa com Um Ladrão na Noite, seguido por A Grande Tormenta, A Imagem da Besta e A Agonia do Planeta. O filme mostra o drama de Patty, uma jovem que não foi arrebatada e que luta para decidir o que fazer em face da tribulação. Além do filme trazer um tema que é conflituoso para muitos cristãos, ele também traz elementos que ajudam no ambiente assustador, a começar pelo visual retrô dos personagens, a trilha sonora, a tecnologia bem ultrapassada e a fisionomia estranha das pessoas, que parecem estar sempre assustadas. O filme começa com o pesadelo de Patty, que acorda com uma transmissão de rádio anunciando o desaparecimento de milhões de pessoas ao redor do mundo. O locutor de rádio sugere que este pode ser o arrebatamento da igreja, mencionado na Bíblia. Em seguida, um grupo de louvor, que não parece muito animado, alerta para a volta do Messias e começa a entoar uma canção bastante assustadora, cujo título declara: "Eu gostaria que todos nós estivéssemos prontos", acompanhado pelo refrão: "Não há tempo de mudar de ideia, o filho chegou e você foi deixado para trás". E não se surpreenda se você ficar com o refrão o dia inteiro na sua cabeça, acompanhado pelo compasso da bateria, que é quase o soar das trombetas. Terminada a canção, somos levados a um parque de diversões, bem esquisito, com umas risadas horripilantes, seguida por closes numas figuras estranhas, um palhaço e outro ser que não dá para saber ao certo o que é. O importante é que isso é só a introdução do filme. Não sabemos se esses elementos foram colocados de propósito para causar medo ou se foi um acidente de percurso. Mas o fato é que Um Ladrão na Noite é como um remédio forte, não tem meio termo, ou você assiste e se converte, ou nunca mais quer saber do tema. O filme vai entrar a fundo nos eventos da Grande Tribulação, o governo único, o controle social, as perseguições aos cristãos que ficaram e a traição de supostos amigos. O fato é que ele foi um pioneiro no gênero de filmes cristãos, trazendo rock e elementos de filme de terror para um segmento então dominado pelo evangelismo familiar. Uma professora de cinema e mídia do MIT, Heather Hendershot, declarou que muitos adolescentes evangélicos não viram Um Ladrão na Noite, mas praticamente todos os evangélicos com mais de 30 anos, com quem ela conversou, estão familiarizados com ele e muitos já o viram. Ela descobriu que é o único filme evangélico que os espectadores citam direta e repetidamente como provocando uma experiência de conversão. Inclusive, os autores da série de livros Deixados para Trás reconhecem sua dívida para com o filme. Na verdade, até mesmo o título Deixados para Trás ecoa o refrão da música tema de Larry Norman, em que ele canta: "Não há tempo de mudar de ideia, o filho chegou e você foi deixado para trás". O filme foi produzido em 1972, com um orçamento de $68 mil, mas arrecadou cerca de $4 milhões durante sua primeira década de lançamento, valor que veio em sua maioria de doações do público. Foi um dos primeiros filmes a assumir narrativas apocalípticas dentro de um tema ficcional. Infelizmente, na época ainda não havia tecnologia suficiente para retratar tudo o que a Bíblia descreve. Se o filme fosse feito hoje, certamente seria ainda mais realista, devido à alta tecnologia,
o cenário geopolítico mundial e a perda das liberdades individuais, que são cada vez mais crescentes. Para representar a marca da besta, os produtores do filme usaram 3 linhas do número 6 em código binário, o que até foi criativo para a época, mas hoje em dia, com a tecnologia que temos, poderiam utilizar desde chips até qualquer outro documento digitalizado que possa restringir às pessoas o acesso a comprar, vender, terem posses e usufruir da vida em sociedade. Afinal, já temos a tecnologia e os meios para isso. Um remake desse filme seria muito bem-vindo no cenário atual. Embora hoje em dia tenham se popularizado outras visões acerca do arrebatamento, como o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, o ideal é que todos estejam prontos, até porque a Bíblia tem elementos que corroboram a visão pré-tribulacionista também. Independente da sua visão teológica, vale a pena refletir sobre o tema, assista e depois nos conte a sua opinião. Muito obrigada e até a próxima!